Olá, hoje a gente vai mergulhar num período da história que é cheio de clichês, mas que na verdade foi uma época de transformações, assim, explosivas. A Baixa Idade Média. Então, pode esquecer aquela ideia de uma era escura parada no tempo. A gente vai ver como ela, na verdade, preparou o terreno para o nosso mundo de hoje. Pois é, existe essa fama de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Um tempo sem avanços, tudo meio parado. Mas e se essa imagem toda estiver, na verdade, bem errada? E se essa fase final da Idade Média foi um dos períodos mais dinâmicos e criativos da história? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar este mapa mental como nosso GPS. Ele organiza os pilares que sustentaram essa transformação gigantesca. A gente vai passar por cada um desses pontos para entender a política, a tecnologia, a economia e a cultura que deram a cara da Baixa Idade Média. Ok, para começar, vamos direto na base de tudo. Na Baixa Idade Média, a organização da sociedade girava em torno de quem tinha a terra e como o poder era dividido. Só que, ao mesmo tempo, bem debaixo do nariz de todo mundo, algumas inovações bem silenciosas começaram a redesenhar esse cenário por completo. O ponto de partida é o famoso feudalismo. Imagina assim, era uma rede super complexa de lealdades. Um rei dava um pedaço de terra para um nobre e, em troca, esse nobre prometia lutar por ele. Aí esse nobre tinha os camponeses trabalhando na terra dele. Ou seja, o poder não ficava todo na mão do rei. Era uma verdadeira coxa de retalhos, com cada feudo tendo suas próprias regras. E é aqui que a gente vê uma das viradas de chave mais importantes. Esse sistema todo fragmentado começou aos poucos a se desfazer. Alguns reis mais ambiciosos começaram a puxar o poder todo para si, unificando territórios, criando exércitos que respondiam só a eles. O que estava nascendo ali não era só um novo tipo de reino, era a sementinha do que a gente hoje chama de Estado-nação. Uma mudança, nossa, sísmica na estrutura de poder da Europa. Só que, enquanto os reis e os nobres estavam lá no jogo dos tronos deles, uma revolução muito mais quieta, mas talvez até mais importante, estava rolando nos campos. E era essa transformação que, no fim das contas, ia dar o combustível para todas as outras. E a lógica por trás disso é muito poderosa, olha só. Inovações que hoje parecem simples, tipo o arado de ferro ou a rotação de culturas de 3 campos, fizeram a produção de comida explodir. Com muito mais comida na mesa, a população da Europa cresceu absurdamente. E toda essa gente precisava de lugar para morar, para trabalhar, o que acabou criando uma dinâmica social completamente nova. Bom, com mais gente e mais comida sobrando, o que acontece? As pessoas não precisam mais ficar presas na terra cultivando só para sobreviver. E isso deu pontapé inicial para um renascimento incrível das cidades e do comércio. Bora ver como essa história se desenrolou? O resultado é esse aqui. As cidades, que tinham ficado bem menores e menos importantes depois da queda de Roma, renasceram com tudo. Elas voltaram a ser centros cheios de vida, de comércio, de artesanato e, o mais importante, de novas ideias. Começaram a atrair um monte de gente do campo que estava buscando uma vida diferente. E não pense que essa vida nova nas cidades era bagunçada não, era super organizada. Imagina só, rotas de comércio fervilhando, conectando o Mediterrâneo com o norte da Europa. Pense em feiras gigantescas que aconteciam todo ano e funcionavam como grandes centros econômicos. E dentro das cidades, a economia era toda regulada por organizações novas e muito poderosas. Essas organizações eram as famosas guildas, ou corporações de ofício. Se alguém era sapateiro, ferreiro ou tecelão, muito provavelmente pertencia a uma guilda. Elas controlavam a qualidade dos produtos, os preços, quem podia aprender o ofício. Basicamente, elas garantiam um padrão de qualidade e davam estabilidade para os artesãos. Eram a espinha dorsal da economia das cidades medievais. Mas é claro que uma era de tanta mudança não ia ser só sobre dinheiro e política, né? A fé, a guerra e a cultura também passaram por transformações muito profundas que refletiam e, ao mesmo tempo, impulsionavam todas as outras mudanças que a gente já viu. Pensa bem, quando a gente junta o poder crescente dos reis, a disputa por novas rotas de comércio e uma fé religiosa muito intensa, o resultado quase sempre dá na mesma coisa: conflito. E ele rolou tanto dentro da Europa quanto fora das fronteiras dela. E se teve um conflito que marcou essa era, foram as Cruzadas. Essas expedições militares que tinham o objetivo declarado de reconquistar a Terra Santa tiveram um impacto gigantesco e duradouro. Elas não só redesenharam o mapa do poder, mas também forçaram um intercâmbio, às vezes na marra, de cultura e comércio entre Europa e Oriente. As consequências disso a gente sente até hoje. Agora, seria um baita erro achar que a Baixa Idade Média foi só guerra e comércio. Toda essa nova riqueza e a estabilidade que começava a surgir permitiram um florescimento espetacular da arte, da arquitetura e do pensamento. Sabe aquelas catedrais góticas imensas que parece que estão tentando tocar o céu com seus vitrais coloridos? Elas são, talvez, o maior símbolo da autoconfiança dessa nova era. Mas esse espírito também apareceu na literatura, que agora era escrita nas línguas que o povo falava, e também nas universidades, onde a filosofia escolástica tentava fazer uma coisa super ousada: unir a fé e a razão. Ok, então a gente viu a política mudar, a economia bombar, a cultura florescer. Quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, que imagem se forma no final? Qual é o grande legado dessa época? Olha, se tem uma coisa para guardar daqui é o seguinte:
Longe de ser uma era parada, a Baixa Idade Média foi um período de transição fundamental. As sementes do capitalismo, dos países como a gente conhece, das universidades, da ciência moderna, tudo isso foi plantado ali. Foi literalmente a ponte que tirou a gente do mundo antigo e trouxe para o mundo que a gente começa a reconhecer como nosso. E para fechar, fica aí uma provocação para a gente pensar. Quando a gente olha para as nossas cidades, nossos países, nossas universidades, até para a nossa economia, quantas dessas estruturas que parecem tão modernas têm, na verdade, as raízes bem fincadas nesse período de transformação tão intensa e decisiva? A resposta, olha, pode surpreender bastante.